Graça e paz, irmãos, boa noite. Todo mundo aqui feliz para celebrar o nome do Senhor, amém? Ele é digno de tudo, amém? Ele é o rei do nosso coração, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração, amém? É por isso que eu quero convidar você para ficar em pé agora e juntos nós vamos celebrar o nome do Senhor com alegria. Que todo o nosso ser, que toda a nossa vida possa celebrar o nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto estivermos aqui e quando o Senhor vier nos buscar, aleluia? Amém. Então permita que esse rei domine mesmo a sua vida, governe mesmo o seu coração. Aproveite e já dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado, já dá um abraço, deseja as bênçãos do Senhor e fala, deixa Jesus reinar, meu irmão, deixa Jesus cuidar, deixa Jesus governar, aleluia. E vamos juntos com alegria cantar e celebrar o nome desse Deus tão bom e tão maravilhoso, amém? A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Nossos corações.
santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Não há outro. Tu és digno de tudo. Ele é único. Tu és digno de tudo. Não há outro como nosso Deus, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Nós levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor, declarando que Tu és o único e que não há outro. Não há outro Deus na nossa vida, não há outro Senhor. Que todos os dias, dia e noite, noite e dia, vai subir até a Ti, Senhor, a nossa adoração sincera e verdadeira, Pai. Com lábios que confessam o Teu nome. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Declarar mais uma vez. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Você pode continuar com as suas mãos levantadas e declarar: Tu és digno de tudo, não há outro. Tu és digno de tudo, Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos Com toda a força do nosso coração. te exaltamos, ó Senhor. Estás exaltado sobre todas as coisas. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Te exaltamos, Senhor, elevamos o Seu nome, glorificamos a Tua santidade, o Teu poder, e também como igreja nos submetemos essa noite ao senhorio do Senhor em nosso meio. Seja exaltado em meio às nossas palavras, seja exaltado em meio aos nossos cânticos, seja exaltado em meio aos nossos gestos de louvores, Pai. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa singela, a nossa pequena e até mesmo miserável adoração diante da grandeza, da santidade, da soberania do Senhor, que podemos oferecer a um Deus tão santo, tão poderoso, tão grandioso como o Senhor. Mas, Pai, que essa noite a atitude do nosso coração, a nossa posição em estarmos aqui e reconhecer a Tua grandeza, possa chegar até a Ti como gesto de adoração sincero do nosso coração. E seja exaltado, seja glorificado o nome de Jesus entre nós e entre todos os povos sobre a face da terra, e reconheçam que há um Deus em Israel, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você desse um abraço nas pessoas que estão perto de você, dissesse boa noite, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, a pessoa da frente, de trás. Isso, dá uma viradinha aí, encontra alguém aí perto de você para falar boa noite. Você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo, que bom poder receber você aqui e estar aqui conosco nesse dia. Deus te abençoe. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, em especial você hoje que nos visita pela primeira vez. A gente gostaria de te dar um presente ao final da nossa celebração. Saindo à esquerda, nós temos um pessoal que está com camiseta vermelha, identificado. São eles que vão dar esse presente de boas-vindas para você, tá bom? Então não vá embora sem receber isso que nós preparamos para marcar esse dia da sua visita aqui conosco. Visitante de primeira vez, é só passar no balcão ali com o pessoal de vermelho e retirar o seu presente. Deixa eu passar alguns avisos aqui. Vocês mulheres que já fizeram a sua inscrição para o retiro, e vocês homens também que já fizeram, as vagas estão preenchidas já, tanto para os homens como para as mulheres. Nós temos aí para os homens, acredito que 3 vagas apenas, ou 2,
nós estamos aí fechando, mas se você já fez a sua inscrição e ainda não acertou, agora a gente precisa proceder com os pagamentos, tá bom? Então nós temos agora até o final desse mês para você poder realizar. Quem já recebeu o seu boleto, tem até o dia 15 para fazer o acerto. Quem vai pagar à vista, ou vai fazer no vencimento do cartão de crédito ou débito, você tem até o final de mês para fazer isso com a gente, porque depois disso nós não podemos mais segurar a sua vaga, tá bom? Então você tem até o final do mês de março agora, para poder fazer a sua efetivação da sua inscrição, que a efetivação se dá por meio do pagamento, tá bom? Então aguardo vocês procurando a secretaria, procurando os líderes dos ministérios para poder fazer o acerto do seu retiro de homens e mulheres. Ah, pastor, eu gostaria tanto de participar, eu não dei meu nome, não deu tempo. Deixa o seu nome na lista de espera. Quem sabe ali haja uma oportunidade. Passa na secretaria e fala, eu gostaria de ficar na lista de espera, e assim que alguém desistir, a gente pode fazer o contato com você, priorizando sempre aqueles que são já da nossa comunidade e aqueles que têm os seus cônjuges fazendo o retiro também. Então, se você é mulher, não deu o nome, seu marido vai fazer o retiro, você tem a prioridade na lista de espera de entrar, porque nós queremos que o casal esteja participando disso ao mesmo tempo, tá bom? Então passa lá e deixa o seu nome. Nós estamos começando amanhã um bazar missionário, onde nós vamos levantar fundos para os nossos missionários. Aliás, deixa eu só aproveitar essa oportunidade. Irmãos, terça-feira chega 2 missionários aqui na nossa igreja, um casal, a Eva e o Reinaldo. Eles são missionários em Sassoró, eles são Kaiowá, são indígenas, e estarão conosco durante toda a semana. A nossa igreja tomou a iniciativa de dar uma semana para eles de descanso, para eles poderem sair da aldeia e poderem vir visitar a nossa cidade, ficar na nossa igreja, participar dos cultos, dos trabalhos, dos ministérios. Então a gente gostaria de compartilhar os nossos missionários com você. A gente pode ser uma igreja calorosa e acolhedora. O Chiquinho e a Dona Lourdes são os missionários da igreja que vão recebê-los. Se você deseja participar disso conosco, procure o Chiquinho e a Dona Lourdes. Eles fazem uma escala lá para esses missionários poderem visitar a sua casa. Eu sempre digo lá para os meus filhos, como é bom receber missionários em casa, porque os nossos filhos vão tendo contato com homens e mulheres de Deus, que deixaram tantas coisas para poder seguir a Jesus e poder servir. São esses tipos de pessoas que a gente deve priorizar em levar na nossa casa. Então, se você tem esse desejo, esse interesse, corra, converse com o Chiquinho e a Dona Lourdes e agende. E quem sabe uma próxima oportunidade nós vamos receber missionários aí também, que vêm da Albânia logo no mês de maio. Os missionários que estão a campo, a Marília e o Gerson vêm aí também no mês de julho, se eu não me engano. Os nossos missionários vão nos visitar, vamos acolhê-los, vamos receber na nossa casa. E esse bazar é para levantar fundos para as missões. Nós queremos aí também auxiliar um trabalho que existe com um acampamento e retiro espiritual para travestis em São Paulo. Existe um parceiro nosso que nós temos acompanhado o seu ministério, e ele trabalha numa missão de recuperação de drogados lá na Cracolândia, e nós queremos levantar um recurso também para ajudá-lo nesse retiro de travestis, para que ele pegue os travestis lá da Rua Augusta, das ruas lá de São Paulo, e leva tudo para um retiro, para fazer uma desintoxicação de 3 dias sem drogas e sem prostituição, e 3 dias ele semeia a palavra de Deus. Um trabalho maravilhoso. Para isso, a gente conta com a sua oferta missionária, e a gente conta com a sua participação nisso. Você que doou suas roupas, muito obrigado, mas agora não dá para receber mais doação, nós já fechamos, teremos um segundo bazar no segundo semestre. Aí você pode olhar para o seu guarda-roupa com mais carinho e separar algumas outras coisas lá. Mas por enquanto, eu queria que você divulgasse e participasse do nosso bazar. Roupas, sapatos, cintos, bolsas, tudo a preço acessível para as pessoas virem aqui prestigiar. De segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Está lindo demais aquilo lá. Nem parece um bazar, parece uma loja, uma boutique, uma grife que está aqui no Salão Social. Tudo organizado, tudo bonitinho. E eu queria que você viesse, divulgasse isso com a gente, trouxesse pessoas para poderem ter acesso a isso aqui que nós estamos oferecendo, tá bom? Todo o recurso será voltado para missões. E também o nosso curso de História da Igreja, quinta-feira agora às 19h30. Se você perdeu a primeira aula, você não pode perder mais nenhuma para receber o certificado. Das 6 aulas você pode faltar uma. Se você faltar de 2, já não recebe mais o certificado. Pode participar de todas? Pode, mas não recebe mais o nosso certificado, que a gente vai preparar para aqueles que tiverem mais do que 75% de frequência no curso de História da Igreja. O valor do curso é de R$20 para o material. Se você não quiser adquirir o material, que é um livro do professor e pastor Hernandes Dias Lopes, você pode participar do curso gratuitamente. Mas se você quiser adquirir, nessa quinta-feira você pode fazer o seu pedido também, e nós vamos estar fazendo a solicitação do material, tá bom? Quinta-feira, 19h30, quem não fez sua inscrição pode participar, só não pode faltar mais para receber o seu certificado. E uma coisa muito bonita, gente, comece e termine. A gente tem que parar com esse negócio de começar e parar no meio do caminho. Começa a faculdade, para, começa um trabalho, para, começa o regime, para, começa o curso e para. Tem na hora, quem sabe seja a oportunidade de você começar alguma coisa e enfim concluir.
Serão 6 semanas para a gente aprender sobre a história da igreja, tá bom? E o pessoal do multimídia, o pessoal que trabalha na comunicação da nossa igreja digital, nós temos um workshop, é o primeiro que vai acontecer no dia 16 de março, um sábado, às 18 horas aqui na igreja. Então, marque isso na sua agenda. Outra coisa que vai acontecer pela primeira vez na nossa igreja é o encontro de empresários e empreendedores. Nós estamos oferecendo isso gratuitamente a toda a sociedade sertanopolense e nós estamos fazendo esse trabalho para incentivar empresários da nossa igreja, profissionais liberais e empreendedores. Você quer empreender, não sabe por onde começar, você tem um desejo, você tem sido empresário, eu queria convidar você para estar conosco nesse dia 22 de março às 19h30, quem estará conosco será o Fabiano Zanzin, ele é Master Coach e também presidente do IBGL, uma instituição que trabalha com formação de líderes e gestão de projetos. Quem estará conosco aqui tem cacife e capacidade para ministrar empresários e empreendedores, e nós estamos oferecendo gratuitamente isso, pessoal. Eu queria que você colocasse na sua agenda. E outra, você que é empresário da igreja aqui, não venha sozinho. Você que tem um estabelecimento, nós estamos oferecendo isso para você, mas não venha sozinho. Traga alguém, traga a sua equipe, traga seus funcionários, venha junto para poder passar um tempo conosco aqui. Isso aqui nós queremos ver lotado para a glória de Deus, para a gente poder abençoar os empresários e empreendedores da nossa igreja e também da nossa cidade, tá bom? Outro aviso, as crianças, os pequeninos, tem um encontro aí no dia 31 de março, às 19h30, vai ser o Celebra Kids, Eu Escolho Obedecer. E a Festa das Nações está chegando, nós teremos um encontro em breve para podermos separar os voluntários. Quem aqui já ajudou na Festa das Nações? Levanta a mão, só para eu saber, já ajudou. Olha aí, você vai ter a oportunidade de ajudar novamente a gente. De que maneira? Se voluntariando. Nós teremos uma reunião, não nessa segunda, mas na próxima, e domingo que vem eu trago a data e o horário certinho para vocês, mas já se prepare porque a gente vai precisar de muitos voluntários. Por quê? Serão 3 dias de festa, sexta, sábado e domingo. Mas pastor, e o culto domingo? A gente vai fazer um culto junto, o culto da manhã e o da tarde junto, no período da tarde. E estaremos juntos aqui para a glória de Deus nesses 3 dias de festa das nações, tá bom? Será no dia 5 a 7 de abril, sexta, sábado, domingo, sempre começando às 19 horas, tá ok? São esses os avisos que eu gostaria de dar para você. Hoje, por causa do nosso salão estar totalmente tomado pelo bazar, nós não temos o espaço baby para você levar o seu menor de 3 anos, mas as crianças daqui a pouco sairão para serem ministradas. Vamos colocar em pé e convido você a pegar o seu envelope de dízimo, o seu envelope de oferta missionária e esse envelope branco que está à frente da sua cadeira. Se você quiser participar hoje, entregando e doando algo ao Senhor, você pode fazê-lo. Agora só uma coisa, se você não tem nada para dar, não fique constrangido. Esse momento é só para quem tem algo a dar ao Senhor. Só quem recebeu algo de Deus precisa entregar. Se você não recebeu nada de Deus, se você não tem nada para dar, não precisa participar. Os demais podem fazer isso com alegria, enquanto nós cantamos essa canção, vindo aqui à frente, devolvendo a sua oferta e o seu dízimo no altar do Senhor. Me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me
me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Cristo é o Senhor da minha salvação, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja
Senhorzinho, tomamos, ó Pai, neste momento, ó Pai, e a partir, ó Pai, de toda a nossa vida, ó Pai, realmente dizendo, ó Pai, o que nós vamos cantar agora. Nós tomamos posse disso, ó Pai, nós firmamos isso em nosso coração. Nós decidimos, ó Pai, seguir a Sua palavra, nós decidimos seguir o Seu amor. Nós decidimos, ó Pai, seguir, Senhor Deus, a sua graça, ó Pai, que mesmo imerecidamente, ó Pai, nos amou de maneira a qual nós nunca vamos amar de volta. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para declarar de todos os nossos corações, não apenas com palavras de uma canção cantada em uma igreja, mas realmente, ó Pai, palavras, ó Pai, as quais reflitam a nossa alma. Palavras, ó Pai, as quais, ó Pai, definam, Senhor Deus, uma decisão que nós tomamos em nosso coração. E dessa decisão nós não vamos abrir mão, ó Pai, porque o Senhor já deu tudo por nós, ó Pai. Então nós decidimos Cristo, que o Senhor é o Senhor dos senhores, e nós vamos seguir até o fim, Pai. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. O Senhor é tudo em nós, Senhor Cristo. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos alguém para seguir, que é a Sua pessoa maravilhosa, o Mestre dos mestres, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, por favor. Agradecer nossa equipe de adoração por esse tempo precioso. E hoje nós vamos começar uma nova conversa sobre a série de mensagens que tem por título O Sermão da Montanha. É bem verdade que os evangelhos registram partes desse sermão, e numa leitura rápida do mais extenso registro, que está em Mateus, vai demorar cerca de 15 minutos a 20 minutos para você fazer a leitura inteira do Sermão da Montanha. Mateus é o evangelista que mais faz o registro das palavras de Jesus nesse contexto chamado de Sermão da Montanha. Então ele vai usar o capítulo de número 5, o 6 e o 7. É o texto que nós usaremos como base para a gente conversar todos os domingos a partir de hoje, durante alguns deles, aliás são 7, e nós vamos falar sobre essa temática, o Sermão da Montanha. O texto mais conhecido
de toda a igreja cristã, provavelmente. Bem-aventurados sois vós, lembra? A parte do tirar o cisco do olho para depois tirar a trave do irmão, a oração do Pai Nosso. É um sermão mais conhecidos, porém menos compreendido, em virtude do contexto que ele se deu, da proposta com que ele foi falado. E por ser menos compreendido também é pouco obedecido. Muitos de nós evitamos passar por isso ou relegamos o Sermão da Montanha a um entendimento posterior, a um entendimento simplesmente superficial, que não nos leva a um comprometimento com ele. Mas aqui está no Sermão da Montanha as raízes da fé cristã, as raízes da comunidade de Cristo. Jesus, no Sermão da Montanha, em 3 capítulos registrados em Mateus, ele vai desenhar o que é a igreja cristã. Quais são as características dos discípulos que compõem essa igreja. Por isso eu acho muito interessante a gente poder se debruçar nesse texto. Eu tenho já recebido informações maravilhosas das Escrituras ao estudar esse texto com um pouquinho mais de cuidado, não apenas aquela leitura devocional, mas uma leitura de estudo para poder aprender alguns princípios. E o texto de Mateus, capítulo de número 5, começa assim: então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e então se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Paramos aqui. Se você quiser aproveitar para olhar a sua Bíblia e mantê-la aberta, mas eu vou usar aqui esse tempo com vocês para a gente conversar junto. Jesus subiu no monte e se assentou. Essa postura de se assentar é uma postura rabínica, é uma postura de ensino. Nós aqui no Ocidente nos levantamos para falar e ensinar. No Oriente se assenta quando se quer ensinar. Os professores, quando querem chamar a atenção para algum conteúdo, eles vão direto à movimentação em sala e vão ficar em pé. É assim que se dá o ensino e a pedagogia do Ocidente. Mas lá nos tempos de Jesus, quanto mais se assentava o rabino, mais próximo ele ficava das pessoas, mais nivelado, e ali ele tinha condições de expressar os seus ensinos. Jesus toma essa postura rabínica judaica para poder apresentar alguns valores. Só que a gente precisa lembrar que Mateus escreveu o seu evangelho para judeus. Ele escreve para pessoas que tinham conhecimento da lei, da Torá. A Torá é a respectivo escrito sobre os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem foi que escreveu os 5 livros do Pentateuco, segundo a tradição bíblica? Como é o nome dele? Moisés. Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá. Os judeus são profundos conhecedores desses textos. Inclusive, a criança que era iniciada no Talmidim, que eram os discípulos de Rabi ou de rabinos, eles tinham que decorar a Torá inteira até os 12 anos de idade. Então, vê uma criança aí com 12 anos de idade, ela já teria os 5 livros da lei decorados na sua cabeça para poder recitá-los perante os rabinos. Ou seja, Jesus está nesse ambiente judaico e Mateus vai registrar para uma igreja judaica quais são os valores desse Jesus. Agora imagine só, você foi criado a vida toda na religião judaica, você recebeu a Torá, os 10 mandamentos, haviam 248 ensinos, proibições dadas aos judeus, segundo a tradição, e 365 mandamentos negativos, dados também pelo Talmud, que era mais um instrumento judaico para fazer repreensões nas leis. Ou seja, 248 é relacionada aos ossos humanos do corpo. Havia uma proibição para cada osso do corpo humano, que são 248 ao todo. 365 são os 365 dias do ano. E havia um mandamento negativo, uma proibição dada pelo Talmud para cada dia do ano. Ou seja, os judeus estavam habituados e acostumados com esse ambiente de regra, legalismo e religiosidade. Quando Jesus fala às multidões, ele não fala só para judeus, mas o Mateus faz questão de dizer quem é esse Jesus que dá esses novos ensinamentos para as multidões. E olha que interessante, Jesus vai aparecer nesse texto subindo ao monte. Você precisa lembrar que todo o movimento de Jesus não é um movimento ao acaso. Jesus não se move de uma maneira espontânea e improvisada. Se Jesus vai a uma determinada cidade é porque lá ele precisa estar. Se Jesus para no meio da multidão é porque ali ele deveria ficar. Se ele está dentro de um barco é porque lá ele deveria ensinar. Ou seja, todo o movimento de Jesus é programado para trazer ensinamento. E esse não é diferente. Jesus subir ao monte traz uma ideia. Ou seja, para aquela cultura judaica,
baseada nos 5 livros da lei, baseada no legalismo e na lei mosaica, subir ao monte era um paralelo de uma outra pessoa no Antigo Testamento que realizou esse feito. Quem foi no Antigo Testamento que subiu ao monte? Moisés. Moisés subiu ao monte Sinai e lá ele recebeu 2 tábuas escritos os 10 mandamentos. De lá ele desceu com o rosto resplandecente e encontrou o povo para passar os ensinos de Deus ao povo de Israel. Jesus sobe ao monte como um segundo Moisés. Há um paralelismo aqui. O que quer ser dito, ou o que Jesus quer mostrar é que ele é um outro Moisés. Assim como os judeus tinham uma grande expectativa em torno da Torá e da lei, Jesus vem agora para se manifestar paralelamente a esse Moisés e usando os mesmos elementos. Você quer um exemplo disso que fica interessante? Moisés era o libertador e o legislador do povo de Israel. Só que se a gente observar, há um texto anterior que vai mostrar que Jesus tem mais algumas coisas parecidas com Moisés. O texto anterior ao que nós lemos aqui é de Mateus capítulo 4. Olha só o que ele diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Consegue ver as semelhanças aqui, sim ou não? Vamos lá que eu vou te ajudar aqui. Os paralelos entre Moisés e Jesus. Moisés é Antigo Testamento, Jesus é Novo Testamento. Por isso que na sua Bíblia está Antigo e Novo, Antiga Aliança e Nova Aliança. A partir de Jesus é a Nova Aliança. Moisés vai ao deserto antes de ser chamado, lembra? Ele vai ao deserto e por lá ele permanece 40 anos. E Jesus, depois de ser batizado, ele vai ao deserto. Moisés fica 40 anos no deserto pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E Jesus fica 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. Não para por aí as semelhanças. O Moisés é o libertador do povo da opressão egípcia. Jesus é o libertador do povo do pecado da humanidade. Jesus, ou melhor, Moisés é o enviado de Deus para a salvação de uma nação que estava no Egito. Jesus é o enviado de Deus para a salvação de todas as nações. Moisés, ele sobe ao monte para receber as instruções e a tábua da lei. Jesus sobe ao monte para passar as informações a respeito do reino que ele vem representar. Moisés tem os 10 mandamentos ou as tábuas da lei e é recebido por ele. Jesus tem as bem-aventuranças que nós vamos estudar hoje e o Sermão do Monte. Ou seja, há muitas semelhanças e há muitos paralelos, só que aí vem o risco e aí vem o perigo. Jesus é igual a Moisés? Jesus é um novo Moisés? Assim como Moisés foi no Antigo Testamento, Jesus também é esse Moisés? É aí que o Mateus, que é o evangelista, quer responder. Lembra? A gente estava no capítulo de número 5, Jesus sobe ao monte. No capítulo de número 4, Jesus vai ao deserto. Só que tem um capítulo de número 3. Eu estou indo de trás para frente intencionalmente. Estou contando a história do fim para o começo, para você ver como é bem elaborado os movimentos de Jesus, para mostrar que ele não é um novo Moisés. Ele não é um tipo de Moisés, e nem menos é um paralelo de Moisés. Sabe o que diz Mateus capítulo 3? Olha só. Assim que foi batizado, Jesus saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Veja só, aqui no primeiro já mostra que esse Jesus não é um tipo de Moisés e nem é igual a Moisés. Esse Jesus é diferente. Esse Jesus recebe uma voz do céu que fala: esse aí é o meu filho amado. Moisés não recebeu essa informação. Moisés não recebeu essa declaração. Apenas Jesus: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Você já viu em outra parte da Bíblia que esse texto aparece? Você já notou que também esse termo aparece no outro elemento? Mateus também escreve uma outra vez, falando sobre uma voz que vem do céu, dando a credibilidade da pessoa de Jesus. E está em Mateus capítulo 17. Olha só o que está escrito. Então, foi a um alto monte. Aí de novo. Jesus foi a um alto monte com Pedro, Tiago e João. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Peraí. Quem é que brilhou a face como o sol no Antigo Testamento? Moisés. Lembra que ele desceu do monte com a face resplandecente e teve que colocar um véu para poder falar com o povo? Jesus resplandeceu como só a sua face. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés
e Elias. Só uma introdução aqui: Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, leis e profetas. Então estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Opa, peraí. O que acontecia lá no Monte Sinai mesmo? Som de trovões, nuvens espessas, relâmpagos, raios, e o pessoal olhava para aquele monte fumegando e falava: Moisés foi consumido lá em cima. Veja só a semelhança da epifania, que é a manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida de Moisés no Antigo e agora com os discípulos no Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. E então essa nuvem os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado, a ele ouvi. Jesus é um novo Moisés? Não, ele tem uma outra identificação. Ele tem uma outra identidade, recebida no batismo, confirmada no Monte da Transfiguração e revista pelo maior escritor judeu das Escrituras, o autor da Epístola aos Hebreus. Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas a verdade é que o autor da Epístola aos Hebreus é o mais preciso judeu, e ele trata todos os elementos do judaísmo para falar a respeito da pessoa de Jesus. E sabe o que ele vai dizer sobre Jesus? Veja só que interessante, Hebreus capítulo 3, Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, ele reconhece que Jesus não é o mesmo de Moisés, Jesus não é do tamanho de Moisés, Jesus não está à semelhança de Moisés, Jesus é superior a Moisés, Jesus é maior do que Moisés, Jesus está muito além do que Moisés. É por isso que fé cristã e maçonaria é incompatível. Nós não somos maçons, nós não entramos na loja maçônica, nós não associamos a essa sociedade secreta. Sabe por quê? Porque se você entrar numa loja maçônica, estará lá o quadro de Confúcio, estará o quadro de Mahatma Gandhi, estará o quadro de Maomé, estará o quadro de Moisés, estará o quadro de Jesus, como se fossem todos grandes líderes no mesmo estamento, do mesmo tamanho e na mesma proporcionalidade dos seus efeitos. Jesus não é igual a Moisés na Escritura e, portanto, não é igual a Moisés na maçonaria. Muito menos igual a Allan Kardec, igual a Maomé. Jesus é superior, porque Jesus recebeu a palavra vinda do céu, dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Jesus não é um profeta, Jesus não é um legislador, Jesus não é um inaugurador de uma religião. Jesus é o Filho de Deus. É isso que muda tudo. Ou Jesus é o Filho de Deus, irmãos, ou ele era um louco que conseguiu conduzir bilhões de outros loucos à sua mesma fé. Não é possível que um homem, fora da casinha e louco, pudesse realizar os feitos que esse homem fez a partir de 12 homens e um traidor, e impactar toda a história da humanidade, inclusive dividindo a história entre antes e depois dele. Nós estamos falando de alguém superior a qualquer indivíduo humano. Moisés foi humano, Moisés falhou, Jesus é maior que Moisés. O Papa é humano, o Papa falha, e o Papa pode ser até pop, mas o Papa continua sendo humano. O padre é humano, o padre pode ser até podre, mas Jesus é muito mais do que um padre. O pastor é humano, o pastor até falha, e pastor pode ser até impostor, mas Jesus é muito maior do que um pastor. O frade é humano, o frade falha, o frade pode ser até uma fraude, mas Jesus é muito maior do que qualquer frade. Você está entendendo? Não há representante na religião humana que chegue ao nível de Jesus. E tem gente se decepcionando com gente no nível da humanidade, e humanidade decepciona, humanidade fragiliza, mas Jesus continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e o Filho do Deus Altíssimo. Mateus quer fazer essa divisão logo no começo do seu evangelho, para falar: nós não estamos falando de alguém qualquer, nós não estamos falando de um ser pequeno, nós não estamos falando de um filósofo, nós estamos falando do Filho do Deus Altíssimo. E quando ele faz essa divisão e diz: servindo Jesus ao monte, ele está dizendo: tudo que foi ficou, agora existe um novo homem pisando sobre a face da terra. Ele é o perfeito Adão. Adão cometeu o seu errado, Adão ficou peladão, mas Jesus não. Jesus cumpriu a lei cabalmente.
Jesus cumpriu a palavra cabalmente, e Jesus se tornou o único que pisou na terra sem pecado. Portanto, nós estamos falando de alguém que pode subir ao monte e ensinar o seu povo dizendo as coisas que ele disse. Então, a partir de hoje, nós vamos ver que Jesus não é um novo Moisés. Nele, em lugar dos legislador, a semelhança de Moisés, muito mais do que isso. Trata-se do próprio Filho de Deus, muito maior do que Moisés. E é esse novo Moisés que os judeus entendiam que estava chegando, que é apresentado agora como Filho de Deus, que vai trazer as suas instruções e os seus ensinamentos. Irmãos, nós somos do Novo Testamento. O Antigo Testamento é um apontamento de tudo que se concretizaria em Jesus. Jesus é a conclusão da lei. Jesus é o fim da lei. Nós lemos o Antigo Testamento, nós observamos as instruções lá contidas, mas tudo nos aponta e nos leva para conhecer a pessoa de Jesus. E essa pessoa vai inaugurar a sua comunidade na face da terra. Que comunidade é essa? A comunidade do Sermão do Monte. O Sermão do Monte se transforma então em um manifesto sobre o reino de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa nova comunidade, gerada a partir não da lei nem de Moisés, gerada não a partir da Tanakh e nem dos profetas. A Tanakh é a conjunção de todos os livros do Antigo Testamento. Esse novo reino que tem chegado sobre a face da terra é muito mais do que isso. Se trata agora de uma experiência, de uma comunidade que, quando ela se coloca sob o governo de Deus e da graça dele, vai experimentar uma nova vida. O Sermão da Montanha, irmãos e irmãs, é uma expressão de como seria a comunidade de Cristo. Vou usar ela numa ideia de futuro. Como seria a comunidade de Cristo se ela estivesse sob o governo e sob a graça do reinado de Deus? Não é como ela é agora, mas como ela seria se nós estivéssemos de fato debaixo do governo e da graça de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso? No Sermão da Montanha, nós vamos encontrar a seguinte subdivisão. Nós vamos encontrar a manifestação da contracultura cristã em relação a tudo que o mundo lança como enxurrada sobre a comunidade. A proposta aqui agora é dividir Antigo e Novo Testamento, Moisés e Jesus, o Filho de Deus. Mas acima de tudo, o Sermão do Monte em 3 capítulos é dividir a igreja do mundo. É separar a comunidade de Cristo da comunidade do reino das trevas. É manifestar o reino de Deus em oposição ao reino da terra. Quer um exemplo disso? Jesus está falando tudo que é na contracultura cristã. Jesus não cria uma subcultura, queridos irmãos. Jesus não cria uma cultura paralela. Jesus não cria um universo paralelo para a gente poder viver mais acomodado. Jesus apresenta a contracultura. Esse mundo vem nesse sentido e vocês vão no sentido da contramão. A gente não entra no fluxo do mundo, pessoal. Nós não entramos no fluxo da humanidade. Nós fomos criados para ser a contracultura, e vamos aprender isso domingo que vem. Nós fomos criados para ir na contramão de tudo que o mundo prega, tudo que o mundo fala. Mas sabe o que a gente fez? A gente criou uma subcultura do evangelho. Então hoje a gente tem grupo do WhatsApp evangélico, a gente tem grupo de trabalho evangélico, a gente tem roupa e marca e grife evangélico, a gente tem boné evangélico, a gente tem sapato evangélico, a gente tem lingerie evangélica, a gente tem música evangélica, a gente tem tudo numa subcultura, tudo é subcultura. Esses dias eu vi uma pessoa que deve ter cheirado meia para subir no púlpito, não é possível. Aconteceu alguma coisa com ele. Não é uma pessoa que tem descredibilidade, mas aquele dia foi algo aterrador. Ele subiu ao púlpito da sua igreja e colocou no telão, no fundo, a marca do seu novo cartão de crédito. Ou novo não, o seu cartão de crédito. O cartão de crédito Fé. Ou seja, você compra com o cartão de crédito e a bênção de Deus vem parcelada em até 10 vezes sem juros. Já pensou que maravilha isso? O que é isso senão subcultura? Até cartão de crédito com o lema da fé a gente tem do lado. Onde a gente está de verdade? Que tipo de cristianismo é esse que a gente vive? Que tipo de experiência cristã é essa que a gente está vivendo no Brasil, irmãos? É misticismo, é subcultura, não tem nada a ver com a Bíblia. A maioria das coisas que a gente vive no ambiente evangélico tem nada a ver com as Escrituras. Às vezes eu fico sentado no banco e fico perguntando: Deus, o que sobrou da sua palavra mesmo, hein? Nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, nos nossos ativismos, o que será que sobrou da palavra mesmo?
Nesse mundo onde a gente criou meios e mecanismos para a gente ficar mais confortável e não ser uma voz profética nesse mundo e apresentar os valores do reino de Deus. Irmãos, evangelho é contra a cultura, não é subcultura. Não é uma cultura mais bonitinha, mais arrumadinha, diferente do mundo. É a contracultura. A gente vai na contramão desse mundo, denunciando as atrocidades, as mentiras, os enganos que ele comete. Quero dar um exemplo para você. Suponhamos que essa rua, o fluxo dela é apenas para a esquerda aqui. Ela só vai sentido bairro Rebelo. E eu fico olhando essa rua e falo, está errado. Tem tanta gente morrendo de acidente por causa que essa rua está ao contrário. Tem tanta gente se prejudicando, não chegando certo no seu trabalho. Tem muita gente que vai morrer porque logo à frente tem um buracão, os carros vão ser engolidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o fluxo dessa rua, porque essa rua não pode ir para lá, ela tem que ir para lá. Lá tem vida, lá tem saúde, lá tem alegria, é para lá que essa rua tem que ir. Então, eu vou na rua Domingos Gonçalves de Paula Filho, em frente ao número 236, que é da nossa igreja, me posiciono em frente aos carros que vêm ao meu encontro, e eu fico parado lá no meio e falo, não gente, é para lá, aqui não, para lá é perigoso, não vem não, ali tem morte, ali está problemático, é para lá. Aí o pessoal começa a buzinar, começa a gerar engarrafamento, começa a ter transtorno, aí o pessoal começa a me processar, aí o pessoal começa a entrar com uma petição pública para poder me tirar, aí começa a virar aquele transtorno, aí começa a me chamar de louco, começa a colocar calúnias e defamações sobre a minha postura de me colocar na contramão e dizer, pessoal, ali vai morrer, eu só quero que vocês vão para o lado da vida, só isso. E sabe o que eu faço? Cansado de tanta buzina, de tanta gente falando na minha cabeça, cansado de ser colocado como louco da história, eu falo o seguinte, quer saber de uma coisa, pessoal? Eu desisto. Vamos fazer o seguinte então. Quem quer ir para lá, vem do lado direito da rua. Quem quer ir para cá, vem para o outro lado direito do lado de cá, né? Então nós vamos fazer duas mãos. Quem quer ir para a morte, vai para cá. Quem quer ir para a vida, vai para lá. Então a gente faz a subcultura, você entendeu? Não é a contracultura, não é ficar posicionado e falando, é morte, não é ficar posicionado dizendo, não deve, não é ficar posicionado, isso está errado. A gente faz aquelas concessões, a gente abre novas rodovias, a gente faz a mão dupla, quem quiser ir para a morte, vai para a morte, porque não tem problema, afinal de contas, se você está feliz é o que importa. O camarada está indo para o abismo, é cego, ele não tem quem oriente, ele não tem quem diga, mas a gente, na política da boa vizinhança e no lema da tolerância religiosa, sabe o que a gente faz? A gente cruza o braço e fala assim, cada um faz suas escolhas, pastor, se ele está feliz é o que importa, não importa se ele está deitando com outro homem, não importa se ela está namorando uma outra mulher, não importa se ele está indo na tabacaria, não importa se ele está indo na loja de conveniência enchendo a cara, não importa se ele está fumando maconha debaixo do nariz dos seus pais, transando com a namorada dentro da sala e no quarto da casa dos seus pais, não importa se ele está bebendo à noite, não importa se ele passa as madrugadas em claro, não importa se ele está feliz, é a subcultura. Eu vou para a vida, quem quiser ir para a morte que se lasque, porque eu já encontrei o fluxo. É por isso que nós temos um evangelho tão fraco no Brasil, um evangelho tão sem sentido, e com tanta falta de poder, porque a gente parou de se posicionar e dizer, é para lá gente, o mundo não anda para cá em direção ao diabo, o mundo tem que andar e fazer a sua rotação em torno de Jesus, voltada para Ele, atendendo a Ele e andando com Ele. Contra a cultura. Jesus, no sermão das bem-aventuranças, ele vai falar, não é para esse caminho, é para o outro. Por isso que os fariseus se levantaram, por isso que Roma o crucificou, por isso que os gentios chamaram de louco, porque ficar no meio da rua falando que esse não é o fluxo certo, não é para todo mundo mesmo. Não é para todo mundo. E por isso que o sermão da montanha é o sermão da contracultura. Aonde está a oposição da igreja, irmãos, a esse mundo? Aonde está a nossa palavra profética, as coisas erradas estão acontecendo ao nosso redor? Qual é o nível de tolerância que nós temos e nós assistimos e ficamos vendo, calados e sem nenhum posicionamento? Todo mundo faz o que faz, pede nós, e não ouvem uma palavra, uma postura e uma desaprovação nossa. Sabe por quê? Porque em nome da política da boa vizinhança, em nome de ser simpático com todo mundo, eu negocio até os meus valores e as minhas crenças. E aí fica fácil ser crente nesse mundo. Porque se eu não tenho uma contracultura, se eu não me oponho ao que o mundo tem oferecido, eu estou na subcultura. Eu venho na igreja, eu dou o meu dízimo, eu escuto louvores na minha casa, mas eu não me importo com o mundo que está andando a passos largos para a sua própria e autodestruição. Essa é a grande verdade do Sermão da Montanha. Contra a cultura cristã, não é subcultura. E aí Jesus vai colocar tintim por tintim quais são as características dessa comunidade. Ele vai trazer o que é uma comunidade de fato, não baseada na lei,
mas no compromisso de andar pela fé com a pessoa dele. E como é que ele divide? A estrutura do Sermão do Monte, em 3 capítulos, divide assim. Primeiro, do capítulo 5, versículo de número 3 a 12, é o que nós vamos estudar hoje, é o caráter do discípulo. Segundo, no capítulo 5, versículos 13 a 16, ele vai falar sobre a influência desse discípulo. Já no capítulo 5, versículos 17 a 48, ele vai falar de qual é a justiça, de onde vem a justiça desse discípulo, o comportamento desse discípulo frente a esse mundo. No capítulo 6, 1 a 18, ele vai falar sobre a espiritualidade do discípulo. É igual do fariseu? É igual do judaísmo? Boa pergunta, hein? No capítulo 6, 19 ao 34, ele vai falar sobre a ambição do discípulo. Como é que esse discípulo lida com os valores desse mundo? Qual é a ambição de um verdadeiro discípulo? No capítulo 6, ou melhor, no capítulo 7, versículo 1 a 20, Jesus vai falar sobre o relacionamento do discípulo. E nós vamos andar todas essas estruturas do Sermão da Montanha para que a gente saiba o que é, como é a comunidade que Jesus intencionou quando Ele trouxe os seus ensinamentos. Eu espero que você esteja preparado para isso, porque hoje, no além do caráter do discípulo, nós vamos introduzir essa série que vai nos levar até o capítulo 7, versículo 21, que tem o compromisso do discípulo. Então, são 7 encontros. A partir desse, que nós vamos estudar o caráter, a influência, justiça, espiritualidade, ambição, relacionamento e compromisso do discípulo de Cristo. Não do cristão, nem do evangélico, nem do crente, mas do discípulo de Cristo. E isso é muito importante. Vamos lá? Vamos voltar à bem-aventurança, o caráter do discípulo, capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, se assentou nesse monte, como Moisés. E então se aproximaram dele as pessoas e ele começou a ensiná-los dizendo, e o que Jesus disse? Vamos ver? Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Conseguiu pegar aí cada uma das bem-aventuranças? Quantas são? Quantas bem-aventuranças são? 8. 8 bem-aventuranças, que são divididas da seguinte forma. A primeira apresenta-se como bem-aventurados os pobres de espírito. Gente, pobre de espírito aqui não está relacionado à cultura do desfavorecido financeiramente. Nós não estamos falando de uma pessoa pobre economicamente. Nós estamos falando de alguém que está consciente da sua miséria espiritual. Pobre de espírito nesse texto é quebrantamento interior, é miséria pessoal. Eu sei que eu sou um miserável. Posso ter patrimônio, posso ter dinheiro, posso ter poupança e posso ter previdência, mas eu ainda continuo sendo miserável por dentro. Essa é a palavra. Posso não ter dinheiro nenhum, posso morar em casa alugada ou nem casa ter, posso ser um sem teto, mas ainda assim continuo sendo miserável por dentro. Essa é a palavra. Pobre de espírito nesse texto não tem nada a ver com o econômico, tem a ver com o interno, tem a ver com a atitude do coração. E eu pergunto essa noite, será que nós estamos conscientes disso? Você lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia foi uma que recebeu uma severa repreensão de Cristo, porque ela disse, nós já estamos abastados, estamos ricos, não temos falta de nada. E Jesus fala assim, vocês são miseráveis. Eu agora estou dizendo para vocês, venham, compre de mim colírio, compre de mim veste, para vocês cobrirem a nudez, porque vocês são miseráveis. Ser pobre de espírito significa estar consciente das suas próprias mazelas, consciente de que você por dentro não tem nada, e de verdade. E sabe de quem Deus está próximo? A palavra de Deus diz em Salmo 51, perto está o Senhor de todos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Deus está perto apenas daqueles que têm o coração quebrantado, querido. Não é um coração envaidecido e nem um coração orgulhoso, mas um coração que se humilha para dizer, eu não tenho nada, eu não posso oferecer nada a Deus. Quebrantamento é a pobreza de espírito.
E por isso que Jesus fala: vocês que são pobres de espírito, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, vocês estão numa boa condição, porque vocês reconheceram e entenderam que vocês não são absolutamente nada e nunca conseguirão ser. Mas o segundo grupo que Jesus apresenta são aqueles que choram. E os que choram aqui não são aqueles que lamentam por luto, por perdas de entes queridos. Os que choram são aqueles que são tolhidos na sua inocência. São aqueles que são tolhidos e são roubados no seu respeito próprio. São aqueles que são feridos e machucados por uma sociedade violenta e cruel. Os que choram são aqueles que têm que lidar com as injustiças desse mundo. Os que choram são aqueles que têm que lidar com os preconceitos, que têm que lidar com as contrariedades, com as aflições. Os que choram aqui não estão relacionados à pessoa que chora porque não conseguiu trocar de carro, ou que chora porque um filho faleceu, ou que chora porque um pai se partiu. Não, não são esses tipos de choros que Jesus está colecionando aqui. Jesus está, de fato, compartilhando que esse choro é o choro da alma pelo pecado da humanidade. É o choro de quem é aflito por dentro. É o choro de quem está oprimido por um sistema, que tem passado por sofrimento. Por exemplo, você jovem, você adolescente, que tem chorado na sua casa, porque tem sofrido uma pressão tamanha para ter sua primeira relação sexual, ou para ter o seu primeiro beijo, ou para ter a sua primeira embriaguez, o seu primeiro porre. Que você se torna motivo de chacota, fica todo envergonhado, todo ruborizado, e chega na sua casa e fala: por que tem que ser assim? E eu vejo jovens e adolescentes dessa igreja que nada diferem daqueles outros que estão no mundo. Se tem um nude de uma menina que mandou no Facebook, ou que mandou no WhatsApp do seu namorado, e estão compartilhando no fundo da classe, lá está ele, sentado também vendo com os outros amigos. A menina pelada, que agora vai virar motivo de chacota para toda a cidade. Se tem uma menina lá que estava agora perdendo sua virgindade aos 14 anos de idade, lá está a outra menina da igreja, valorizando, dizendo: ai, foi legal para você, você está feliz, amiga, ai, que bom, fico orgulhosa de você. Gente que não está chorando por isso, mas eu tenho certeza que tem gente que ainda tem sanidade, sensibilidade espiritual e que chora por essas coisas. Eu estava pregando no retiro de jovens e adolescentes na cidade de Dourados. E uma jovenzinha voltou com a nossa família de carro para a sua casa. E ela falando no banco traseiro, e ela compartilhando sobre a palavra que tinha sido ministrada. E ela, com a voz emocionada, dizia: tio, por que tem que ser assim? Tio, porque tem afinidade, tá bom? Ela era da Rede Kids quando era pastor lá. Tio, por que tem que ser assim? Porque eu não vi a hora de passar para o ensino fundamental e começar a estudar com o pessoal do 7º ano, do 8º ano, porque a gente sabe que o intervalo e o recreio lá é mais extenso. A gente podia jogar bola, jogar basquete, brincar, a gente ia ter mais tempo para ter amizades lá. Mas tio, sabe o que aconteceu quando eu fui para lá? Foi uma decepção. Tudo que as meninas querem fazer é ficar atrás do banheiro com os outros meninos se beijando, se amassando, se pegando. Tem amigas minhas que estão fazendo até outras coisas já na própria escola, tio. E ela disse assim: sabe o que os meninos fazem? Os meninos ficam lá fazendo coisas erradas, as conversas, tio. Não dá, eu achava que eu ia entrar num outro mundo, num mundo que eu pudesse viver bem, ter muitos amigos, brincar, me divertir. E aquela menina quase chorando, dizendo: por que tem que ser assim? Eu estou entrando no mundo que as meninas estão perguntando para mim se eu já beijei. Eu estou entrando no mundo com 12, 13 anos de idade, que as meninas estão perguntando para mim se eu já fumei narguile. Eu fumei narguile. Esses dias minha filha estava na sala, e uma menina perguntou para ela se ela já fumou narguile. Minha filha tem 9 anos de idade. Que imprestável é esse mundo que está colocando os nossos filhos contra a parede, colocando as nossas vidas, colocando o nosso casamento lá no seu trabalho, aquele ambiente vingativo, aquele ambiente competitivo, aquele ambiente de cobra comendo cobra, aquelas pessoas querendo destruir umas às outras, e você chorando, dizendo: por que tem que ser assim? A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que choram, porque aqueles que não choram por isso estão em maus lençóis. Aqueles que não sentem a dor de um mundo que está podre, estão numa má condição, ainda não entraram para o reino, ainda não sentiram o valor do reino, ainda não experimentaram o reino. Se você não chora pelos pecados desse mundo e não sente a dor de um mundo que está na contramão de Deus, quer dizer que ainda você nem percebeu qual é a cultura do reino. Então, meu irmão, você está livre de ser a contracultura, porque você está no fluxo. Quem está no fluxo não pode ser contracultura. Vai no fluxo então. Mas quem entende, chora por um mundo que está se perdendo, se lamenta,
se dobra e fala: Senhor, por que tem que ser assim? Jesus fala: você que está sendo injustiçada, você que está sendo oprimido no seu trabalho, você que a sua família não chama mais para o final de semana para almoçar porque você se tornou crente, você que tem se sentido vítima de preconceito porque você é evangélico, bem-aventurado você que chora. Seus irmãos não te convidam mais para a festa de aniversário, não chamam você mais para participar dos tempos bons com os seus sobrinhos. Bem-aventurado é você que chora, porque Deus vai recompensar você. Agora, se você está fazendo a sua atitude, ou concordando e tolerando o mundo para poder ser aceito a eles, andando como eles, se vestindo como eles, pintando cabelo como eles, fumando como eles, embriagando como eles, então significa que você está no fluxo, e aí ainda não entrou no reino. Jesus fala também de uma outra característica, são aqueles que são os mansos. Mansos aqui, pessoal, são aqueles que sabem controlar os seus ímpetos, são os humildes, que não trabalham na linha da toma lá da cá, mas gente que tem sensibilidade, gente que tem coerência. Oh, meu Deus, como está sendo difícil trabalhar esses dias, com tantos ímpetos de palavras, de pessoas que ofendem umas às outras. Eu quero lembrar você que ofendeu seu marido, ofendeu sua esposa, você que deu um rompante de violência na sua casa, enquanto a palavra está com você, ela é só sua. Depois que ela saiu da sua boca, não adianta pedir desculpa, ela já foi, ela já era. Depois que a atitude foi, querido, por isso que a Bíblia fala: irem e não pequem. Enquanto a ira é interna, ela não tem efeitos pecaminosos, mas a partir do momento que ela se desdobrou em palavras, em ações, já era. Os mansos são gente sensata. Os mansos são aqueles que têm sobriedade nos seus comportamentos. E como a gente está precisando de gente mansa, gente pacífica. Aliás, parece que eles andam meio juntos, os pacificadores, com gente mansa. E os que têm fome e sede de justiça, que não conseguem mais tolerar tanta injustiça e dizem: Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa nessa terra, o Senhor precisa intervir, eu tenho fome da sua presença. Agora eu quero fazer lá uma coisa para você. Qual é a característica da fome? Qual é a característica da fome? Ela é perpétua. Enquanto você viver, você terá fome. E qual é a característica da sede? Perpétua. Enquanto você viver, você terá sede. Por isso que Jesus apresenta esse termo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Ou seja, você tem fome agora para se satisfazer daqui a pouco, para ter fome novamente, satisfazer novamente, e sede novamente, saciar-se novamente. É assim que é o ciclo. Quando eu olho para esse mundo, quando eu olho para essa comunidade terrena, quando eu olho para os valores que nós temos absorvido, tanto na igreja como na nossa condição pessoal, eu estou vendo um mundo onde eu peço: Deus, faça justiça nesse lugar. Tanta traição, tanta mentira, tanto engano, tanta importunação, Senhor, tanta miséria, Senhor, tanto abuso infantil, tanta violência doméstica, tanta prostituição. Senhor, faz justiça nesse mundo, Senhor. Eu não consigo atender mais um jovem que está com problema de identidade sexual no gabinete, e ele falar para mim novamente que ele foi abusado pelos primos, e ficar impassível a isso. Atender mais uma mulher que foi espancada na noite anterior, e tem medo disso ser tornado público por causa das ameaças que o marido fala que vai matar, e porque é o machão. E lá está ela, e eu não consigo mais ver isso sem falar: Deus, faz justiça nessa terra, Senhor. Eu não consigo ver mais uma mãe solteira abandonada por um crápula que deixou seus filhos para envolver-se com uma saia, e de repente abandona todos, não paga pensão, deixa os seus filhos na miséria, a mulher sozinha, que vem para a igreja procurar um socorro, um refúgio, e a igreja nem abraçar essas pessoas abraça. Eu não consigo ficar vendo isso e falar: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa para esse mundo. O Senhor tem que fazer uma coisa para essas crianças indefesas, para essas mulheres frágeis, para essas mulheres solitárias que são mães solteiras. Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa para essa cidade. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Senhor, eu tenho fome e sede de justiça em Sertanópolis, Senhor. Quem está no reino sente isso, sente as dores, sente o impacto, sente que não pode fazer nada, sente a sua incapacidade, chora por isso, responde a isso com sensatez, não com violência, não com ímpeto, mas com sobriedade, dizendo: Senhor, faz justiça sobre a terra, revela o seu poder, revela a sua graça. Irmãos, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos ser mais pobres de espírito. A gente está abastado demais, opulento demais. A gente precisa ser mais
chorões. Está na hora de a gente chorar mais. A gente precisa ser mais manso, cuidar com a nossa boca e ser um espelho de Jesus, que foi o homem manso e humilde de coração, como ele diz em Mateus 11, 28 e até 31. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. E aqui eu paro só para fazer uma aplicação para você. As bem-aventuranças são quantas mesmo? 8. Divide-se de 4 em 4. 4 estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, está vendo? Eu estou relacionado com Deus nessas questões. O pastor John Stott, que é um estudioso da Bíblia, ele diz que essas bem-aventuranças são relacionadas a Deus e aos homens. 4 diz respeito ao nosso comportamento com Deus. E agora os 4 vão dizer relacionado ao nosso comportamento com os homens, com as pessoas. E o que se pede no nosso relacionamento com as pessoas na bem-aventurança? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é a característica de quem tem compaixão, de quem ama. E essa deve ser a maior característica da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, apesar de ser a contramão do mundo, sabe qual é a diferença dela de qualquer outra instituição nessa sociedade? Ela tem amor, ela ama. Irmãos, nós não apontamos o dedo no nariz de um homossexual e falamos, seu homossexual miserável. Não, a Igreja de Cristo combate o homossexualismo, mas ama o homossexual. O nosso problema é que a gente se torna intolerante com o pecado e com a pessoa. Nós misturamos as duas coisas. O bêbado chato, o bêbado que está acabando com os rendimentos da sua família, nós não apontamos o dedo e falamos, esse seu bêbado miserável. Nós odiamos a cachaça, nós nos levantamos contra os entorpecentes, mas nós amamos as pessoas que estão viciadas. Essa é a característica da Igreja de Cristo. Ela se posiciona contra o pecado, mas ela acolhe o pecador. Nós não fechamos as portas a eles e falando, vocês não são bem-vindos aqui, até porque nós somos todos iguais. A verdade é que os misericordiosos representam a Igreja de Jesus quando amam e se compadecem. Quando julgam, se tornam mais parecidos, e condenam, se tornam mais parecidos com Satanás. Ele é o acusador, ele é o condenador, mas a Igreja de Jesus é acolhedora. Nós olhamos para as pessoas, e ainda que estejam no mais vil pecado, na prostituição, no adultério, nós tratamos com misericórdia. Ainda que tenha voltado 3 vezes da clínica de recuperação, nós tratamos com misericórdia. Ainda que tenha cometido 3 vezes, 4 vezes o mesmo erro, Jesus falou para Pedro, 70 vezes 7. É a misericórdia em operação e a compaixão em andamento. Essa é a comunidade de Cristo. Bem-aventurados os puros de coração. Gente que é não malicioso na alma. Gente que não se associa com os outros para simplesmente tirar vantagem delas. Eu já disse para vocês que eu fui pastor de uma igreja onde as pessoas começaram a se tornar membros para fazer negócio. Numa igreja de mais de 2.000 pessoas, o camarada via o seu negócio em falência e falava, vou me tornar membro, pelo menos para os crentes eu começo a vender mais. A subcultura, produto para crente. Ou seja, é uma associação maliciosa, satânica, maligna. A comunidade de Cristo não é assim. A comunidade de Cristo não tira proveito das pessoas, não tira proveito do dinheiro delas, do bolso delas. Eu sou muito criterioso em relação a isso, de a gente trabalhar as doações que são feitas nessa igreja, para que você faça espontaneamente e não por manipulação, porque eu não vou me aproximar nem do rico nem do pobre com interesse de manipulação. O interesse é servir e abençoar pessoas aqui nessa comunidade, não importa o cifrão que você corresponda e nem o tamanho do seu saldo da conta bancária, o que importa é a pessoa que você é, porque nós queremos uma comunidade de gente inocente, gente que se expõe a riscos. Irmão, se você quiser passar o pastor Denis para trás, eu estou pronto para isso. Eu quero ser inocente ao ponto de dizer, pode me passar para trás então. Quer usar o meu ministério? Usa. Eu não quero retribuir na mesma altura, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vai haver uma diferenciação no céu para quem é limpo de coração, irmãos. Esses vão ver alguma coisa a mais que talvez as outras pessoas não vejam. E ser inocente do coração é não ser malicioso, é não se envolver em coisas corruptas, é não se envolver em corrupção desse mundo, é ter o coração livre desses mecanismos. De dizer, pastor, o mundo é dos espertos. Não, irmãos. O mundo é dos espertos, mas o reino é de quem é limpo de coração. Jesus falou, quem é limpo de coração vai ver a Deus. Tem muita malícia entre pessoas, entre relacionamentos, entre
concorrências de empresas, há muita malícia sensualizada, há muita malícia, há muita aproximação indevida, há muito lobby, irmãos. A política entrou na igreja, a política entrou no reino de Deus. Não é assim, não é assim. Nós precisamos de novo fazer aquela linha divisória e dizer: isso é reino, isso é terra, isso é Deus, isso é mundo. A gente misturou tudo, colocou no mesmo balaio, sacudiu, estamos semeando as mesmas sementes e colhendo os frutos tão terríveis como estamos fazendo. Limpos de coração, gente sem malícia, gente que não aproveita da fraqueza do outro e da miséria do outro, gente que não se impõe na autoridade sobre o outro, que não humilha, que não denigra, que não calunia, que não ofende, mas gente que é limpo de coração. É o relacionamento com as pessoas. Os pacificadores, gente da paz. Mas atenção, não é paz a qualquer custo. Não é estar em paz com o mundo que está em trevas. Não é estar em paz num lugar onde os valores são apenas corruptos. Não é estar em paz a qualquer custo. Não, pastor, eu prefiro não falar nada porque eu quero viver em paz. O meu filho tem chegado 3 horas da manhã, tem levado a namorada para o quarto. Pastor, mas eu quero paz na minha casa. Isso não é paz, isso é omissão. Isso é omissão. Não, pastor, meu marido faz não sei o que, ele faz a pronta, faz lá um bicho danado que não só vê, não sei o que, e eu quero viver em paz. Não, isso não é paz, minha filha. Isso é omissão. Não, pastor, porque... Não, paz é ser agente de paz, é ser promotor de paz, é ser, como Jesus disse, eu dou a minha paz para vocês. Então, se Ele deu a paz dele deve se aparecer em algum momento na minha vida. Então eu faço uma pergunta para você e para mim: tem paz na sua casa, meu irmão? Tem paz na sua vida? Ou é uma gritaria, um pé de guerra, uma desavença, uma discórdia, uma contenda que não tem limites? Tem paz lá? Aliás, vamos um pouquinho mais profundo. Quando uma pessoa chega perto de você e fala assim: puxa, eu gosto tanto de conversar com você, porque você transmite uma paz. Você já ouviu isso aí? Se você não ouviu, se preocupe. Porque nós somos agentes promotores de paz. Eu estou na contramão do mundo. Eu posso levantar a minha voz contra toda a injustiça, mas quando eu estou contra o mal, as pessoas sabem diferenciar. Ele é contra o mal, mas a favor da paz. Mesmo que eu tenha que fazer guerra contra o mal e contra a injustiça, eu preciso ser promotor da paz. Levantar a minha voz contra as mentiras que estão sendo pregadas nessa... As pessoas que vão na sua casa, você já recebeu essa informação? A pessoa foi na sua casa e disse assim: nossa, é tão gostoso ficar aqui na sua casa, né? Não dá nem vontade de ir embora. Isso pode ser ruim, né? Em algum momento, né? Vai, irmão, vai que as visitas querem descansar. Mas quando a pessoa vai na sua casa e ela fala assim: nossa, a sua casa tem uma paz. É isso. É isso. Se ninguém disse isso a respeito da sua casa, ainda se preocupe. Se ninguém falou isso a respeito da sua casa, se preocupe. Porque aonde está um discípulo de Cristo, ali existe pacificação, não há contenda. Se ele está na igreja, a igreja está em paz. Se ele está na casa, a casa está em paz. Se ele está no trabalho, o trabalho está em paz. Ele é agente pacificador, ele não é agente de contenda. E como a gente vê gente que se fala que é evangélico e vive no meio de polêmica, e vive contendendo com as pessoas, e vive semeando discórdia entre os irmãos. Não está no reino, irmãos. Está na igreja, mas não está no reino. Porque a igreja física e o reino espiritual são coisas distintas. E por fim, a última, os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos. Então olha agora, tudo em relação ao homem. Atenção, quem é misericordioso vai alcançar misericórdia. Os puros de coração verão a Deus, e isso se dá com as pessoas. Os pacificadores, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, que eles herdarão a terra. E os perseguidos? Os perseguidos são bem-aventurados, porque deles já é o reino dos céus, nem será. Todas as bem-aventuranças são ditas no futuro, será, mas os perseguidos, a promessa é para agora. Olha que interessante. Onde a gente está com o cristianismo brasileiro? Pensa comigo. O fulano estava caidinho, ninguém escutava ele mais no Spotify, ninguém baixava ele mais no Deezer, ninguém comprava CD mais dele. Aí de repente ele se converte, a Som Livre vai lá, captura o fulano, faz uma maquiagem midiática sobre a sua vida, e então de repente ele começa agora evangélico, testemunhar e vender bilhões ou milhões de CDs, e até mesmo ter grande número de acessos nas redes sociais. O que aconteceu com esse cara? Ele se tornou popular. Olha que interessante, gente, isso. A igreja de Cristo nunca nasceu para ser popular. Então nós começamos agora a ter uma igreja que promove, que populariza, uma igreja que levanta, uma igreja que me coloca nos altos acessos de YouTube, uma igreja que me torna um popstar, uma igreja que me torna uma pessoa de sucesso. Isso não é a igreja de Jesus, porque se você está no reino, sabe o que você é? Perseguido.
Se você não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. O Billy Graham dizia o seguinte: se o mundo não tem nada a dizer contra você, é provável que Jesus não tenha nada a dizer ao seu favor. Vou repetir: se o mundo não tem nada a dizer contra você, se as pessoas são todas favoráveis a você, se ninguém questiona o seu comportamento, suas escolhas de fé, então é provável que Jesus não tenha nada a dizer ao seu favor, porque a nossa atitude contraria, a nossa atitude ofende. O Evangelho ofende as pessoas, pessoal. O Evangelho é altamente ofensivo, sim, é verdade. E esse é o Evangelho de Deus, é o Evangelho do fluxo contrário, não é na fluidez, mas é na contramão do mundo. E eu convido você a refletir sobre isso, e convido você a pensar sobre isso. Ser igreja de Cristo também é ser perseguido. Você está sendo perseguido? Se não, alguma coisa está errada, porque pelo menos o inimigo tem que perseguir você. Pelo menos o diabo tem que ser a pedra no seu sapato. Agora, se nem ele está se opondo a você, quer dizer que você está do lado errado, meu irmão. Se o diabo é teu amigo, quer dizer que você tem um grande inimigo, Deus. Mas se Deus é teu amigo, você tem um pequeno inimigo, que é o diabo. Agora, olha só as oposições que aparecem. O reino desse mundo não é o reino dos pobres. O reino desse mundo é o reino de gente rica, gente opulenta. Não estou falando de riqueza financeira, estou falando de arrogância, de comer mortadela e arrotar peru. O camarada comeu uma mortadelona na hora do almoço, mas está lá arrotando peru. Gente cheia da arrogância, cheio do eu sou. Os que choram são contrastados com as pessoas despreocupadas. Estou nem aí com esse mundo, estou nem aí com os jovens, com adolescentes, estou nem aí se a coisa está degringolando, estou nem aí, pode ficar no seu mundinho que eu estou nem aí. Estou nem aí com as coisas que estão acontecendo, estou despreocupado, eu não choro por esse mundo, eu não choro nem pelos meus pecados. Os mansos, no mundo de ímpeto, é tomar lá da cá, tomou, vai levar de volta, eu vou reagir, eu não posso, eu não sou bobo, eu não sou tolo, tomou, falou, vai ter que agora ouvir também. Esse mundo também é de gente saciada, gente cheia de justiça própria. Eu posso, eu consigo, eu já estou crente, eu já sou da igreja, Senhor, eu guardo todos os seus mandamentos. Senhor, eu já posso ser elevado ao cargo de arcanjo. Se o Senhor quiser colocar 2 asas e uma auréola em mim, eu já estou cheio de justiça própria. Tem gente na igreja que só falta colocar auréola, porque a sua postura e a sua palavra é de gente que já chegou lá. Eu não sei nem o que está fazendo no território dos mortais, porque já era para ser arrebatado. Eu olho para alguns irmãos e algumas irmãs e falo assim: irmão, o que você está fazendo aqui então? Já tinha que estar lá do lado de lá, filho. Aqui é muito podre para você, uma gente tão santa, tão justa como você. Isso chama hipocrisia. Um reino de individualistas ao invés de misericórdia. O que importa sou eu. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Tem um ringue, tem não é ringue, como é que chama? Jingle. Tem um jingle para cada coisa desse mundo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, ado a ado, cada um no seu quadrado, tô nem aí, pode ficar no seu mundinho. Tem um jingle para cada coisa desse mundo que a gente canta e a gente coloca no som do nosso carro. Os puros de coração são contrastados com gente altamente maliciosa e esperta desse mundo. Os pacificadores são contrastados com os vingativos desse mundo. Não vê a hora de comer o prato frio da vingança. Tem gente torcendo para o comércio do outro irmão falir. Tem gente torcendo para uma coisa que não dá certo. Tem gente torcendo para o casamento dar errado. Gente vingativa, ressentida. E os perseguidos, esse aqui é o que eu mais acho legal. Os perseguidos, eles vivem em oposição desse mundo. Bom, se no reino de Cristo são os perseguidos, no reino do mundo são o quê? O que você acha? O que você acha que são? No reino do mundo, no reino de Cristo são os perseguidos. E no reino do mundo, o que será que é? Algum palpite? Os populares. Quer ser popular, quer crescer, quer estar aqui à frente, não para adorar, não para servir, quer estar na igreja, não para ser instrumento do reino, quer ser popular, quer ter o nome escrito, quer ser reconhecido, quer ter milhões de acessos, quer ter curtidas, quer ter likes, quer ser visto, quer ser desejado, quer ser percebido. Os populares. O reino de Cristo não é promoção pessoal, o reino de Cristo é promoção do nome que está sobre o nome, é Jesus. Eu não estou aqui para propor que levantemos o nome da IPI em Sertanópolis, e nem propor para que se levante o nome do pastor de Sertanópolis, mas que se levante o nome de Cristo. Nós não estamos aqui para ser popular, porque nenhuma igreja que foi séria o suficiente foi popular o suficiente. E Jesus falou: bem-aventurados vocês são quando os perseguirem, porque assim perseguiram quem? Os profetas antes de vocês. Então a gente está na linha certa.
Se eu não sou popular e se eu sou perseguido, eu estou no caminho certo, porque já fizeram isso anteriormente. Há uma credibilidade nisso que está acontecendo. Não há popularidade na igreja de Cristo, irmãos. Ai, igreja de você, ai, igreja presente, ai, não. Existe relevância, não popularidade. Popularidade é diabólica. A gente negocia as coisas para ser popular. Por isso, o reino de Cristo é tão contrastante. E agora eu quero perguntar, para encerrar essa mensagem com você aqui essa noite, você ir embora para a sua casa e perguntar, de qual lado das colunas você está aqui? Você está mais vivendo a coluna do reino de Cristo, baseado no sermão da bem-aventurança, que faz uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, entre comunidade do mundo e comunidade do reino? Ou você está do lado de lá, amarelo, no reino de Cristo? De que lado você está? Agora, você pode estar dizendo, pastor, eu sou pobre de espírito, mas eu não sou tão pacificador assim não, pastor. Não, pastor, eu até sou um chorão, mas eu não sou tão puro de coração desse jeito também não. Não, pastor, eu até sou manso, mas também eu não gosto de ser perseguido não, viu, pastor? Então vamos fazer o seguinte, você pode estar dizendo assim, eu sou de uns e não sou de outros. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher o mais fofinho, o mais bonitinho, o mais cuti-cuti aqui. Qual que é que você quer? Vamos lá. Escolhe aí o mais bonito, o que você quer ser? Porque Jesus falou de 8 grupos. Qual grupo que você quer ser hoje? Os pobres, os que choram, os mansos, os que sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador ou perseguido? Qual grupo você quer ser? Escolhe um aí. Escolheu? Eu tenho uma péssima notícia para te dar, que você não pode escolher nenhum deles. Sabe por quê? Porque quando nós falamos das bem-aventuranças, não se fala de 8 tipos de pessoas. Não se fala de 8 tipos de discípulos. E nem se fala de 8 grupos de pessoas. Quando a gente fala da bem-aventurança, a gente fala de 8 qualidades de discípulos. Ou você tem todas elas, ou não tem nenhuma delas. A bem-aventurança é um projeto de vida que me coloca no reino para que eu possa aprender a viver cada uma delas na perspectiva do reino de Deus. Então eu pergunto para você, agora, ficou mais claro? De qual lado você está da coluna? Do reino e da comunidade de Cristo, buscando essas bem-aventuranças? Ou você está vivendo do reino e na comunidade do mundo, buscando essas desventuranças, essa vida desgraçada que esse mundo oferece? Onde é que você está? Quer sair do mundo, meu irmão? Não dá. A não ser que você queira que a gente faça uma oração de extrema unção, a gente faz. Senhor, leva a tua irmã, leva teu filho, leva tua filha. Quem quer aqui agora? Agora, quer? A gente faz uma oração, a gente chama à frente, fala, Senhor, leva, porque o irmão não quer mais viver no mundo. Mas a Bíblia fala, Jesus diz em João 17, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Esse mundo ainda vai continuar confrontando a gente, mas a gente tem o poder do confronto com esse mundo, não na nossa força, nem na nossa doutrina, mas nas bem-aventuranças. Se a gente for a comunidade de Cristo, esse mundo vai ser constrangido com o que nós podemos oferecer para a glória de Deus. Então eu faço a finalização dessa mensagem. Semana que vem a gente vai saber qual é a influência dos discípulos. Os discípulos que vivem nas bem-aventuranças, eles são bem-aventurados. Sabe o que isso significa, irmãos? Mais que felizes. Bem-aventurado significa você é mais que feliz quando isso acontecer com você. Olha que coisa mais linda que vai acontecer agora. De manhã eu fiz e saiu até uma rima. Toda bem-aventurança ela começa com a felicidade, dificuldade e promessa. Então preste atenção. Feliz, dificuldade, promessa. Não fique fora dessa. Feliz, dificuldade, promessa. Não fique fora dessa. Deus tem promessas para realizar. Além da felicidade, você ser bem-aventurado por viver o que você vive, por chorar, por ter fome e sede de justiça, por ser pobre de espírito, por ser misericordioso. Além dessa bem-aventurança, você tem promessa que vai carregar você para uma coisa de Deus para a sua vida. Então eu convido você a se colocar em pé, por favor, nesse momento, e a orar comigo, para que Deus faça da nossa vida uma comunidade de discípulos. E nós vamos cantar aquele refrão: Cristo és tudo em mim. E não apenas a religião. Cristo é tudo em mim. Vamos dizer isso junto? Cristo és tudo em mim. Só esse refrão. Tudo que eu preciso. Que Ele seja a vida. Que Ele seja o Senhor. Mais uma vez, Cristo.
Senhor Jesus, eu quero abençoar a nossa igreja local, para que nós sejamos não de Moisés, mas de Jesus. Que nós sejamos não da lei, mas da graça. E que nós sejamos não do reino da terra, mas do reino do Cristo, o Filho do Deus vivo. Use essa comunidade para que nós possamos apresentar as bem-aventuranças na nossa vida com o Senhor, na nossa vida com as pessoas, e honrar o seu nome por onde quer que vamos. Pai, abençoa teu povo, e que sejamos a comunidade dos discípulos, debaixo do governo e da graça do Senhor Jesus, o nosso amado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus. Para